Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, poderoso poder compartilhar nossa leitura bíblica, nosso devocional ao nosso Deus, crendo, confiando que Ele está sempre ouvindo os nossos clamores, nossas orações. Enquanto mais nós buscarmos entender, compreender a cada momento bíblico, a cada era da história, do que ocorreu, aconteceu com nossos antepassados. Enquanto isso é maravilhoso, a gente poder absorver para os dias atuais e fazer conforme aquilo que nos ordena. Como lemos em Neemias 10, o povo fez uma aliança com Deus, chegaram a obedecer cada ordenação que foi feita pelo profeta, pelo próprio Moisés, na verdade, e pelos profetas, enfim, os juízes e os sacerdotes, devolver os dízimos conforme ordenavam a lei, enfim. E aqui então, dando continuidade, Neemias capítulo 11, os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes, ou tiraram sortes, para trazer 1 de 10 para que habitasse na cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. E são esses os chefes das províncias que habitaram em Jerusalém. Porém, na cidade de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. E habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataias, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malael, dos filhos de Pérez, e Maceias, filho de Baruque, filho de Col-Osé, filho de Razaías, filho de Adaias, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita. E todos os filhos de Pérez que habitavam em Jerusalém foram 468 homens valentes. E são esses os filhos de Benjamim: Salu, filho de Messulão, filho de Joed, filho de Pedai, filho de Colaias, filho de Maceias, filho de Itiel, filho de Jesaías. E depois dele, Gabai e Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicri, superintendente deles, e de Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. E do sacerdote Jedaias, filho de Joiaribe e Joaquim, Seraias, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meiraiote. O filho de Aitube, príncipe da casa de Deus, e os irmãos dele, que faziam o serviço do templo, 822. E Adaias, filho de Jeroão, filho de Pelaias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pastor, filho de Malquias. E os seus irmãos, cabeças das famílias, 242. E Amazias, filho de Jezareel, filho de Azai, filho de Messilimote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendentes deles, Zabdiel, filho de Gedolim, dos levitas Semaias, filho de Assub, filho de Azericão, filho de Azabias, filho de Buni, Sabetai, Josabade, dos cabeças dos levitas que presidiam o serviço fora da casa de Deus, de fora da casa de Deus. Então, tinha os que faziam dentro, os que faziam fora. Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, e o chefe que dirigia os louvores nas orações, e Balquebuas, o segundo dos seus irmãos. Depois Ábida, filho de Samua, filho de Galael, filho de Gedutum. Todos os levitas da cidade santa foram 284. Dos porteiros Acube, Talmon, os irmãos deles, e os guardas das portas, 182. Você vê quantas pessoas, homens, envolvidos com a obra do Senhor, para trabalhar, para poder fazer acontecer conforme Deus tinha ordenado. E assim então foi os que habitaram em Jerusalém. E os que habitaram na cidade de Judá, o restante de Israel, dos sacerdotes, os levitas, se estabeleceu em toda a cidade de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitaram em Ofel e estavam a cargo de Zia e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Azabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandato do rei a respeito deles,
e de certo acordo com os cantores, concernente às obrigações de cada dia. Petai, filho de Mesesabel, do filho de Zerá, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. E assim, quanto às aldeias com seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba e suas aldeias, e Dibon e suas aldeias, em Jecabizel e suas aldeias, em Jesuá, em Molaba, em Bet-Palete, em Hazar-Sual, em Berseba e suas aldeias, em Ziclac, em Meconta e em suas aldeias, em Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zonoá, em Adulão, e nas aldeias delas, em Laquis, em seus campos, em Ezeca, em suas aldeias, e acamparam-se desde Berseba até o vale de Rinom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Gebá, e daí em diante em Micmas, Aiá, Betel e suas aldeias, em Ananote, em Nob, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Hadid, em Zubuim, em Nebalate, em Lod, em Ono, nos vales dos artífices, e dos levitas havia grupos tanto em Judá como em Benjamim. Olha só nesse capítulo 11, e assim teremos ainda o capítulo 12, 13, 14, 15, que irá falar algumas coisas a mais ainda sobre, aliás, vai até o capítulo 13, na verdade, quer dizer, estamos para finalizar o livro de Neemias, a maneira e a forma como eles dividiram todas as tribos, enfim, os descendentes de Israel. E quanto isso, olha só a quantidade de pessoas que serviam a obra, os levitas, os sacerdotes, os porteiros, que guardavam realmente a lei do Senhor, estavam a serviço da carga do próprio Deus. E assim nós precisamos entender o quanto mais nós precisamos realmente nos colocar nessa disposição em fazer o melhor para o nosso Senhor, para o nosso Salvador, poder cumprir essa aliança, em fazer tudo conforme Deus ele se agrada, daquilo que já foi ordenado, que Ele já ordenou para que possamos fazer e colocar em prática dia após dia. Então, dessa forma, precisamos entender, compreender a Sua palavra e que nada possa nos afastar do Seu poder, do Seu amor, porque foi assim que aconteceu com esse povo. Eles acabaram vivendo escravos mais uma vez, foram libertos lá do Egito, da escravidão, depois passaram mais 70 anos na Babilônia, aí vieram toda essa reconstrução e como a história sempre se repete, infelizmente, já num futuro não muito distante, quantos reis irão realmente se deixar se levar pela circunstância, haverá divisão em Judá, ainda em Jerusalém, haverá divisão, haverá mais escravidão, enfim, a história sempre se repete, até chegando em Jesus Cristo, e assim, infelizmente, o mais que Ele veio a este mundo nos salvar, nos libertar, até os próprios religiosos o mataram, o colocaram numa cruz. Então nós precisamos estar muito atentos a ouvir cada palavra e jamais nos permitir ser roubados por nada, por um sentimento, pensamento, algum medo, alguma dúvida, alguma angústia, mas sim ser ouvinte e cumpridor da Sua palavra, porque assim ela vai se manifestar, ela vai operar e realizar milagres, maravilhas sobre as nossas vidas. Aqui eles tinham toda essa direção, essa forma, essa maneira, os príncipes dos povos, enfim, como quem ia ficar em cada lugar, era feita a divisão, como foi feito lá no início com Moisés, dividiu-se as terras sobre as tribos, enfim. Então precisamos estar sempre atentos que Deus eles tem o poder de nos dar e nos trazer ainda muito mais em nossas vidas, amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele venha nos surpreender e nos abençoe de forma abundante, porque tudo é dele, é para Ele a honra e a glória dele. Senhor amado Pai, mais uma vez eu clamo, eu peço, eu oro pela Tua presença, pelo Teu Santo Espírito, a se manifesta sobre nós, Pai, a cada dia mais, porque eu sei que a Sua presença é o que faz sobre nós toda a diferença. Nada pode invalidar, nada pode impedir, nada pode fazer botar atrás a Tua palavra se cumprir sobre as nossas vidas e que Teu Espírito Santo ele venha se manifestar e operar de forma gloriosa, poderosa, meu Pai, sobrenatural. Que a Sua presença seja notória sobre nós, que possamos sempre crescer e evoluir em Ti, prosperar de forma abundante, Pai. Eu peço a Tua bênção e eu dou a minha bênção sempre, com a certeza, meu Pai, da Sua operação sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que você receba essa palavra, essa direção, que você se organize, você seja disciplinado ao Senhor, que Deus tem esse poder sim de nos disciplinar e que possamos ser realmente abençoados ainda muito mais. Amém? Deus abençoe, tenha um ótimo dia, uma vida abundante, abençoada como sempre. E o que precisar, pode contar conosco sempre. Nossa mensagem, orações, em nome do Senhor Jesus.